Luísa, você falou nesse ponto importante que é a família. Um detalhe que a gente tem que deixar claro aqui é que a gente está falando de problemas que são doenças. O vício se torna uma doença, então a gente tem que entender também o que está passando naquela pessoa. Por isso que eu queria que você tentasse explicar para nós como os familiares de alguém que está passando por uma situação dessa, está gastando dinheiro, está deixando de pagar o aluguel, deixando de pagar o condomínio, coisas que são essenciais para o funcionamento de uma família, como é que esses familiares podem chegar e ajudar essa pessoa que, como eu falei, está passando por uma questão que é doença, né? É um problema realmente psicológico, como a gente trata aqui. Sim, exatamente. A forma de abordagem, Rafael, é muito parecida com a forma de abordagem quando a gente lida com outros vícios, né? A parte, digamos assim, neuronal afetada, ela é praticamente a mesma quando a gente fala de outros vícios, como eu citei no início, de bebidas, de drogas, de doces até. A área afetada é a mesma. Então, a condução para a gente lidar com essas pessoas também ela é uma condução muito parecida. É importante que esses familiares primeiro possam entender e não julgar essa pessoa achando que ela está só gastando tempo, que ela não tem mais nada para fazer da vida, que isso é porque ela está passando por algum caso de, sei lá, de alguma doença mental. A gente precisa entender que isso é, de fato, uma doença, que a pessoa não está fazendo isso, entre aspas, só porque ela quer, mas também porque ela entendeu que esse é um caminho que ela tem para se sentir melhor. Então, o primeiro ponto é a gente não ter esse tipo de julgamento, qualquer que ele seja, de discriminar ou de menosprezar essa pessoa que está passando por alguma dificuldade relacionada à doença mental. Inclusive, vale a pena dizer que muitas vezes, quando as pessoas entram para algum tipo de vício, é porque elas podem estar denunciando alguma baixa autoestima, algum problema de ansiedade, algum problema de depressão que não foi diagnosticado ou que não teve algum tratamento até então. Além disso, a gente também precisa considerar que o apoio familiar e o incentivo para a busca de profissionais, tanto da área da psicologia quanto da psiquiatria, pode ser muito relevante, porque como algumas áreas neuronais são afetadas, em função dessa necessidade de estar no vício, os medicamentos podem ser muito importantes para uma parte do tratamento, para que essa pessoa não continue nesse caminho vicioso. Então, a gente precisa considerar um alerta aqui para a família, que se ela estiver percebendo essa falta de participação, principalmente financeira, porque no caso dos jogos as pessoas deixam de contribuir, então para que elas possam estar um pouco mais sensíveis ao que é que está acontecendo, conversar sem julgamentos, abrir um espaço de fala para que juntos possam achar uma solução e encaminhar para o tratamento adequado com os profissionais de saúde.